Vamos voltar no tempo para uma história de coragem e fé. Uma história que começou a ser escrita na Europa para depois ser vivenciada em solo brasileiro. Nesse tour virtual pelo Rio Antigo, veremos uma saga de determinação, patrocinada pelo plano superior da vida e executada por companheiros de tenacidade incomum nos primórdios do espiritismo no Brasil. Estamos na sede histórica da Federação Espírita Brasileira, primeira sede da Casa Máter da doutrina espírita na Terra do Cruzeiro. Em 2 de janeiro de 1884, companheiros espíritas liderados pelo jornalista Augusto Elias da Silva fundavam a FEB. Uma nota importante: quando a FEB foi fundada, nada havia propriamente a federar. Tínhamos na época poucas instituições espíritas. É evidente que seus objetivos no campo federativo projetavam-se no futuro e talvez nem fossem percebidos pelos fundadores, agentes no campo material, a serviço de um planejamento maior. Outra circunstância curiosa é de que seu órgão de comunicação e de divulgação da doutrina, Reformador, já existia há um ano, lançado em janeiro de 1883 por Augusto Elias da Silva, o mesmo que aglutinaria os elementos para a idealização e concretização da Casa de Ismael. Assume a presidência da primeira diretoria Everton Quadros. A federação, com funcionamento em prédios alugados, unida com a redação de O Reformador, passaria a ser ponto de luz em diversos endereços do Rio Imperial e Republicano, até se consolidar com sede própria na antiga Rua do Sacramento, hoje Avenida Passos, e Corredor Cultural do Rio. Em 10 de dezembro de 1884, inaugura-se o prédio sede própria da FEB. No frontão da bela fachada em estilo eclético, concretizava-se o arcabouço material em edificação da missão espiritual brasileira: Deus, Cristo e Caridade, verdadeira tradução do planejamento estratégico superior que, por um coração, bombeia a seiva do Evangelho por todos os rincões do planeta. Descendo as ruas transversais à Avenida Passos, seguimos para o local da antiga Praia da Piaçava. Neste grande e principal porto do período colonial e imperial, hoje a Praça 15, assistiu à chegada da família imperial portuguesa em 1808. Alguns anos depois, chegaria em 1817 a Imperatriz Leopoldina. Foi ela, ao lado do conselheiro José Bonifácio, o suporte moral para a independência do Brasil. A princesa dos Habsburgs, representação da estratégia espiritual superior em validar a contribuição dos irmãos europeus na formação da terra brasileira. Era necessário que aqui se concretizasse a epopeia do Evangelho de Jesus, no liberto país que acolheria a terceira revelação. Na Europa, a guerra napoleônica e a busca pelo poder não souberam agasalhar a mensagem espírita. O velho continente europeu recebeu a nova revelação sem conseguir aclimatá-la no coração. A localidade da Rua Direita foi cenário principal do período colonial. Hoje, ao longo da rua, renomeada para 1º de março, belos casarios da extinta corte ao lado do primeiro Paço Imperial. Descendo a 1º de março, o passeio nos leva à Praça da Candelária, com a suntuosa igreja de mesmo nome. As primeiras reuniões espíritas no Rio de Janeiro aconteceram por volta do ano de 1853.
Estas reuniões eram realizadas na farmácia do homeopata e historiador Dr. Melo Moraes, na rua Teófilo Otoni, próximo à Igreja da Candelária, com a presença de importantes e destacadas figuras do Rio de Janeiro imperial. Marqueses, viscondes e vultos do Segundo Reinado permutavam ideias sobre energias extrafísicas com os médicos homeopatas. Não é de se estranhar que a divulgação do espiritismo no Brasil tenha começado dentro dessa comunidade médica. Desde o Grupo Confúcio, fundado em 1873, passando pela Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, que data de 1876, até o Grupo Espírita Fraternidade, de 1880, para a posterior fundação da FEB, as iniciativas dos pioneiros sempre concorreram para a orientação espiritual de tornar o espiritismo no Brasil estreitamente ligado ao Evangelho. Dentro das mais sadias expressões da doutrina, os confrades ouviram a recomendação póstuma de Allan Kardec, por meio da mediunidade de Frederico Júnior, a exortação do codificador por psicografia, mobilizou os corações combativos que não mediram esforços para dar ao movimento espírita a clareza do estudo, somada à caridade e à unificação. Falamos nos filhos da África, que ajudaram a pátria do Evangelho a ter esta vocação formadora e caritativa, um amálgama de raças, legados que fincaram tradições e heranças na hoje denominada Pequena África. Foi no antigo porto do Cais do Valongo, local que recebia os navios negreiros para a abominável prática da escravidão, que aportavam espíritos missionários para o tão necessário amálgama de raças, na constituição da missão espiritual do Brasil. Vamos encontrar também ainda no cenário do Rio Antigo locais estreitamente ligados à vida do Dr. Bezerra de Menezes, que foi por 2 mandatos presidente da FEB. Foi na rua Senador Dantas que, em 1886, em histórico depoimento no Salão de Honra da Guarda Velha, que o médico dos pobres declarou publicamente a sua conversão ao espiritismo. Ali próximo, nas imediações do Largo da Carioca, Bezerra de Menezes, à frente de ação renovadora como cronista, exortava a todos pela unificação da família espírita. A palavra de Max, pseudônimo que adotou nas colunas do renomado jornal O País, apresentava as mais belas palavras de forma consoladora. É também na atual Rua da Conceição que nosso Kardec brasileiro praticava na farmácia Cordeiro, à época seu lar e oficina de trabalho, a medicina nos seus mais nobres patamares. O trabalho de unificação do movimento venceu várias etapas. Merece destaque a grande Conferência Espírita do Rio de Janeiro, realizada em 5 de outubro de 1949, da qual resultou o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, composto pelas entidades federativas estaduais. Essa conferência tornou possível o acordo que ficou conhecido por Pactual. À frente dos trabalhadores do Rio de Janeiro estavam Lins de Vasconcelos e Leopoldo Machado, que depois integrariam a caravana da fraternidade. A união de esforços tornou possível trabalho útil e comum em proveito de toda a comunidade espírita, garantindo a expansão do movimento sem prejuízo dos princípios fundamentais da codificação. Que os valorosos esforços de Ismael e de suas falanges possam continuar a nos inspirar uma frente única de trabalho, apressando assim a marcha redentora da humanidade.